Olá, bem-vindos ao Ncast. No episódio de hoje, eu vou conversar com Guilherme Quanti, o diretor de estratégia e marketing da Softplan para a indústria da construção. Ele está aqui para falar sobre como a revolução dos dados está redefinindo o setor, promovendo eficiência e abrindo novas oportunidades. Guilherme, é um prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu. Prazer incrível estar aqui no meio da FEICOM, né? Todo esse movimento ao redor aqui e a gente poder conversar sobre um assunto tão interessante. Guilherme, considerando que a cultura de dados é algo relativamente novo para o setor da construção, você pode me explicar como esses dados são gerados e qual é o impacto, né, de utilizá-los na prática? Legal. Primeiro, uma informação bem impactante. A gente gera dados para o segmento há bastante tempo. O que muda é que agora a gente começa a organizá-los e a utilizá-los. 95% dos dados gerados pela construção eram jogados fora, até sem nenhum tipo de tratamento e sem nenhum tipo de conhecimento gerado baseado nesses dados. Quando a gente pega o dado, a gente contextualiza, a gente gera uma informação. E a informação gera conhecimento. Essa é a cadeia que a gente tem em torno disso. E agora a gente vê um mercado que começa a organizar, tratar e principalmente ter uma cultura baseada em dados. A gente não tem uma barreira tecnológica, a gente tem uma barreira cultural, baseada muito em percepção, em feeling, e que a experiência traz a percepção e o feeling. Isso tem um baita de um valor, mas já não é mais o suficiente à medida que o segmento precisa crescer e acelerar mais. Como tem sido, num panorama geral, os últimos anos, quando se trata de tecnologia na construção? Essa crescente de adoção de tecnologia faz com que os processos que eram feitos de forma manual, de forma desintegrada, né? Ou seja, ele até já poderia ser feito num ambiente eletrônico, ou seja, numa planilha, num documento, mas era uma informação que ficava solta, descontextualizada. À medida que o segmento começa a se organizar, começa a integrar a sua cadeia de atuação, conectando ferramentas, ou seja, você faz com que a informação comece a fluir durante a cadeia. E é justamente essa fluidez de informação contextualizada que vai gerando dados cada vez mais precisos e consistentes para a tomada de decisão. E aí, é a integração da cadeia que faz com que esses dados tomem uma outra proporção em termos de relevância para o segmento. Você sabe me contar por que o segmento da construção ainda é um dos que menos usa a tecnologia? Olha, a gente até que fiz uma palestra na FEICOM há pouco justamente sobre isso, né? A construção civil era, segundo um levantamento feito, se eu não me engano, em 2016 pela McKinsey, né? Uma das maiores empresas de consultorias do mundo, era o segundo segmento mais atrasado em termos de adoção tecnológica. Veja que a gente está falando aí de 8 anos. Hoje, certamente, a gente pode tratar disso como passado, felizmente, né? O setor tem se reinventado, tem adotado tecnologia de forma voraz em todas as frentes de atuação, lembrando que a cadeia da construção é super extensa, né? Você vai desde insumos, a parte de viabilidade, orçamento, projeto, depois canteiro de obra, construção, acompanhamento financeiro, toda a camada de marketing e vendas, de operação, manutenção, ou seja, a gente está falando de provavelmente o segmento de econômico que tem a cadeia de negócio mais extensa de todas. E isso por si só, essa fragmentação é uma barreira enorme, dada a quantidade de stakeholders que você tem nessa cadeia, para conseguir conectar essa turma toda num grande ambiente tecnológico. Mas o outro lado é que essa curva de maturidade, o mercado entendeu de como isso é importante para mudar o ponteiro da produtividade e da previsibilidade, e são essas duas palavras que ajudam de fato a tornar um segmento mais produtivo, que levou a essa busca, né, essa adoção tecnológica massiva que o segmento está adotando, o que surge um copo meio cheio ou meio vazio, conforme você enxerga. Pode ser uma ameaça, mas pode ser, e é essa a nossa visão, que o mercado pode ver isso como uma gigantesca oportunidade para ganhar relevância, para crescer, para se tornar produtivo. Existe um estudo que diz que o mercado pode acrescentar, globalmente falando, 1,6 trilhão de dólares no próprio segmento, apenas com o incremento de produtividade. Olha quanto espaço que a gente tem. E certamente o maior aliado
o segmento continuar se reinventando e dar um próximo passo em termos de produtividade é a adoção de tecnologia. Você trouxe duas palavras-chave, produtividade e previsibilidade. E eu queria entender, em termos estratégicos, como essas informações de fato auxiliam a antever problemas. Ótimo. Essa resposta ela pode ser potencialmente super longa, porque, de novo, cada etapa da cadeia tem o seu desafio de gestão, tem os seus riscos associados, e, por consequência, a gente tem um ponto ali de ruptura e um ponto que a gente pode olhar para os dados como um aliado, né? Então, eu vou trazer um exemplo lá do início da cadeia e outro lá do final, e eu poderia trazer vários outros no decorrer do processo. Lá no início da cadeia, onde tudo se materializa é no orçamento. A hora onde a gente vai traduzir aquela viabilidade em quanto custa essa brincadeira, quanto custa esse empreendimento, esse projeto, né? E a partir daí desdobrar em toda a parte de cotação e compra de insumos, planejamento, fluxo de caixa e assim por diante para que aquele projeto vire realidade. Um erro orçamentário, principalmente num período como a gente está vivendo, de juros altos, de inflação alta, pode determinar se aquele orçamento, se aquele daqueles insumos está sendo feito da forma correta, já pode ser um divisor de águas entre um empreendimento que vai trazer um bom retorno financeiro e o outro que não vai, né? Aí te dando um exemplo. Vou lá para o final da cadeia, quando está tudo pronto, e a gente vai, por exemplo, colocar esses imóveis na rua, vai vendê-los. O processo de aquisição de imóvel no Brasil, a terra da burocracia, é normalmente uma experiência que traz mais pontos negativos ligados à burocracia do que positivos, da conquista de um imóvel, né, que aquela família está alcançando. Quando a gente leva isso tudo para um ambiente digital, eu consigo fazer uma coleta de dados, uma digitalização de documentos, uma integração do agente financeiro com o incorporador, com a imobiliária, ou seja, criando uma grande teia digital que faz com que o comprador tenha uma experiência de compra mais rápida, mais fluida, e o incorporador entenda melhor essa cadeia e consiga trazer ainda mais produtividade para ela. Ou seja, veja que cada um dos elos dessa longa corrente que compõe o nosso segmento, você pode trazer produtividade através do uso de tecnologia. E o conjunto dessa obra te traz dados sobre a mesa, contextualizados, organizados na forma de informação, que permite que o empreendedor, o incorporador, consiga tomar decisões muito mais estratégicas e contextualizadas para balizar o crescimento do negócio. Então, a gente está falando de integração de dados com esse ponto de inovação mesmo. Exatamente. Eu crio uma grande âncora tecnológica e todos os principais processos de gestão e de tomada de decisão você coloca num ambiente tecnológico integrado, né? Porque para que eu não tome uma decisão encilada, né? Ou seja, dentro de uma caixinha ou outra que seja mais específica e que pode me gerar um baita de um viés, porque eu vou estar vendado, né, para todos os outros processos. E à medida que eu olho de forma integrada, a minha chance de errar se dilui de forma muito importante, né? Guilherme, minha última pergunta, eu imagino que também seja uma curiosidade fortíssima de quem está nos assistindo. O que você enxerga para o nosso futuro próximo? Olha, eu vejo 1000 oportunidades, vejo um segmento se reinventando, né? A gente vê um segmento de empresas de tecnologia que constroem, ou seja, empresas que estão de fato se apoiando em tecnologia para dar os seus próximos passos e que estão entregando obras em menos tempo, com mais qualidade, com menos custo, com mais assertividade, e isso coloca, né, cria duas categorias de empresas, as que vão permanecer no mercado, crescer, se desenvolver, e as que vão ficar para trás, ou seja, tem uma oportunidade enorme em torno disso, agora com o avanço da inteligência artificial, que deve ser visto como um aliado e não como uma ameaça, né? Muitas iniciativas ligadas à tecnologia para o segmento chegando, e um mar de oportunidades aí para quem quer se destacar, gerar mais valor e ser uma empresa aí de ponta de lança de mercado em termos de posicionamento, de performance e de crescimento. O uso da tecnologia, ele vem aumentando?
vem aumentando de forma super expressiva em várias frentes distintas, em todas as etapas da cadeia, né, atendendo a todos os stakeholders. A gente vê um movimento tão forte de adoção de tecnologia no segmento que a gente acredita que os próximos 3 anos vão ser mais impactantes para o setor nesse aspecto do que os últimos 30, justamente com a chegada super intensiva da inteligência artificial, complementando as ferramentas de gestão que já estão no mercado, justamente para que se possa tomar decisões melhores, mais assertivas, mais estruturadas, e a gente consiga ter empresas que sim consigam dar o seu próximo passo em termos de produtividade, que é uma questão preponderante para a perenidade e sustentabilidade dos negócios. Quando a gente olha a produtividade média do setor da construção, ela é a mesma há 60 anos. E quando a gente vê em outros segmentos que se reinventaram, como o mercado financeiro, como o varejo, e a gente vê agora o momento da produtividade chegando para a construção civil como, de fato, um divisor de águas para as empresas que vão permanecer no mercado, crescendo, das que vão ficar para trás. Guilherme, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui no ENIC. Foi realmente muito valioso. Prazer enorme estar com vocês. Contem sempre com a gente. Muito obrigado. E para quem nos acompanha, não deixem de seguir a CEBIC e a Softplan nas redes sociais para se manterem atualizados com as últimas novidades e inovações na construção civil. Até a próxima!